André, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde aos ouvintes e aos espectadores. Bom, André, do ponto de vista de comportamento da economia, de perspectivas para este ano, você acha que o coronavírus pode alterar muito? Lembrando que a gente já vinha acompanhando uma revisão para pior das projeções de crescimento em função de algumas dificuldades domésticas mesmo, né? Eu acho que é isso mesmo, Denise. Eu acho que é interessante a gente falar com quem está nos ouvindo para explicar um pouquinho o porquê, né, dessa preocupação mundial, né? Na realidade, só para a gente ter uma ideia, no começo da doença, em janeiro, fevereiro, quando ela foi descoberta, digamos assim, né, não é descoberta exatamente o termo, mas quando ela foi publicada, o mundo esperava que o efeito dela seria um efeito que nós chamamos em economistas de V. Quer dizer, você teria uma queda no produto e automaticamente uma subida na mesma proporção e rápida. Hoje os economistas mudaram. Eles falam que provavelmente esse gráfico vai ter um formato de U, ou seja, ele vai cair, ficar embaixo por algum tempinho e depois subir. Então, isso fez com que todos os agentes revisassem as suas posições em bolsa, imaginando que o efeito na economia seja mais duradouro do que pensávamos anteriormente. Isso também causa, tanto para o Brasil como para o mundo, o fato de que a recuperação não imediata vai espirrar um pouquinho para 2021. O que significa isso? Que parte da recuperação, parte da subida vai para o próximo ano. Isso também tira um pouco de crescimento desse ano. Então, todos esses fatores somados, e somado à já desaceleração que nós vínhamos tendo antes, está causando pânico no mercado. Sem contar a guerra de petróleo entre Arábia Saudita e Rússia, que veio para botar mais lenha na fogueira. Se conta por aí com algum entendimento entre os países, porque a Arábia Saudita também tem interesse, do ponto de vista econômico, que o petróleo fique com um preço mais alto. Então, ela tende a calibrar a oferta em algum momento, desde que ultrapasse essa barreira, esse impasse político, que foi o que motivou mesmo essa ação que vai contra os interesses econômicos do próprio país, né? Exatamente. É uma guerra irracional. Tanto Rússia como os árabes vão perder com essa guerra. Ninguém ganha, né? Mas é realmente uma coisa de estratégia, uma coisa de uma guerra política que está acontecendo. O que acontece é que a Arábia Saudita depende demais do petróleo. A economia da Arábia Saudita é mais da metade da sua economia é petróleo. E existe um equilíbrio tênue político lá. Então, como que o governo se mantém no poder? Distribuindo os benesses, tanto para a população como para a elite, do ganho do petróleo. Então, provavelmente, ele não vai aguentar muito tempo com essa guerra. Mas a gente não sabe o que é muito tempo. Por outro lado, o Putin tem uma economia mais diversificada, menos dependente, e tem uma fama, né, que nós chamamos, né, de maluco, ele não é muito racional. Então, é provável que o Putin tenha alguma vantagem nessa guerra. Mas, realmente, uma hora ela vai ceder, não vai dar para ter petróleo beirando os 30 até para baixo por muito tempo. Os dois não aguentam, não é um equilíbrio estável. Agora, aqui no Brasil, a gente percebe que há uma preocupação agora da equipe econômica em acelerar as medidas que, na verdade, já estavam na agenda, mas a gente tem visto aí muito impasse político impedindo o avanço, né? Nós temos agora as dificuldades, por exemplo, de se chegar ao entendimento até em torno do orçamento impositivo, que em alguns momentos parecia uma situação já resolvida, depois ganhou força. A gente deve ter manifestações no final de semana que se diz que não é contra o Congresso, mas originalmente a ideia foi essa, pressionar o Congresso, só que o Congresso agora discute até a necessidade ou não de o governo retirar a proposta que ele tinha apresentado, para que depois ele não fale que foram as manifestações que forçaram essa nova situação. Então, é uma coisa conturbada quando a gente vê que tem uma agenda que vai muito além disso. São reformas, medida emergencial, tem muita coisa que pode mexer direto com o andamento da economia, né? Eu acho interessante esse argumento. Realmente a gente tem um problema. Porque também entendendo como é a crise do coronavírus na economia. É uma crise muito complicada, porque ao mesmo tempo que ele corta as cadeias produtivas, ou seja, a pessoa fica em casa, não vai trabalhar, não pode trabalhar. Para quem está no escritório não faz tanta diferença, mas para quem está no chão de fábrica faz uma diferença gigantesca. Você tem um choque de oferta. Por outro lado, as pessoas ficam em casa, elas não compram. Não é que elas não compram porque não têm dinheiro ou porque está num problema fiscal interno da casa. Ela não compra porque ela não pode sair de casa. Então, na verdade, você tem um choque de demanda e de oferta junto, tá? Ele vai voltar, mas todos os comportamentos de um choque desse tipo na economia, eles são exacerbados no curto prazo.
Tá? Então, é o que a gente está vendo na Bolsa. O mundo não está tão pior como as bolsas mostram, o cenário mundial não está tão pior. Mas, no começo, realmente tem uma reação mais exagerada por conta desse fato. Então, como que se pode combater esse tipo de crise? Não adianta baixar juros. As pessoas não vão poder sair de casa para aproveitar essa estímulo à demanda. As empresas, o problema não é investimento. Então, por exemplo, eu acho muito pouco eficaz. O que a gente pode fazer agora para, pelo menos, deter um pedaço dessa crise? É atacar a parte de expectativas. Então, realmente, se o governo e o Congresso começarem a colocar as reformas, elas começarem a andar, independente da queda no curto prazo que nós vamos ter, pode ser até uma possibilidade de um recomeço, de um crescimento mais rápido depois. Então, eu concordo plenamente com você. Não tem muito o que se fazer em termos de medidas fiscais, em termos de monetárias agora, eu sou muito pessimista em relação a isso. Mas, por outro lado, você pode aproveitar a crise para melhorar as expectativas do futuro e conscientizar o Congresso e o Executivo que as reformas são urgentes e necessárias. É parar de perder tempo muitas vezes com bobagem, né? Com uma disputa, um discurso ideológico, e na verdade é pensar numa coisa muito melhor e maior, que é fazer a economia brasileira crescer e encarar esse desafio que agora vem de fora, que não estava na agenda deste ano. Até se imaginava que o cenário internacional pudesse estar menos adverso. Tivemos a primeira fase do entendimento entre China e Estados Unidos, e aí o ano já começou com a história entre Estados Unidos e Irã, já deu um solavanco aí no mercado, já mexeu um pouquinho com o humor geral, e aí coronavírus, né? E é tão forte esse efeito que, por exemplo, o fato do Joe Biden, que é um candidato para as eleições americanas muito mais palatável para o mercado, o fato dele ter melhorado muito nas prévias e ser hoje o franco favorito em relação ao Sanders, que era realmente o pior cenário possível para o mercado, não está fazendo efeito nenhum. Né? Quer dizer, nós estamos exatamente naquela nuvem negra de crise que não dá para sair tão fácil, tão rápido. Mas, por outro lado, se a gente não avançar nessas partes das reformas, não vai ser não só essa crise de curto prazo, nós não vamos conseguir nos recuperar dessa crise, porque a gente precisa do investimento externo, estrangeiro, e ele não está vindo. Então, tem que trabalhar por isso. Eu acho que picuinhas ideológicas, picuinhas em relação a outros temas, tem que ser esquecidas agora, em prol do povo, quer dizer, senão o desemprego que já é ruim pode piorar. Bom, a tua expectativa de crescimento e quando que está, André? Eu tirei meio ponto, na realidade, eu estava mais próximo do 2,5, hoje eu estou mais próximo entre 1,9 e 2 ainda, a ser revisto, né, com a continuidade desse cenário, tanto do coronavírus como do estresse político brasileiro. Que a tua projeção está mais ou menos igual à do Ministério da Economia que foi anunciado hoje, porque eu já vi previsões bem mais pessimistas, que falava agora em alguma coisa em torno de 1,5, né, que seria alguma coisa muito perto do que a gente já teve nos últimos anos. Eu acredito que 1,5 não é nada absurdo. Na realidade, se essa tendência de severidade da crise, principalmente na Bolsa, continuar, é possível uma revisão para 1,5 rápido, porque, na realidade, está se destruindo muita riqueza. Um exemplo de como isso pode afetar: a Bolsa tinha vários IPOs para ser feito agora, já no primeiro semestre e no começo do segundo. Muitos deles já estão pensando em não fazer tão rapidamente. Quer dizer, isso é dinheiro que deixa de entrar para as empresas de investimento. A área tão necessária para o Brasil hoje. Então, eu acho que a faixa agora já está de 1,5 a 1,9, 2. A faixa antes estava de 2 a 2,5. Nós já tiramos 0,5% do PIB por conta desses problemas. Certo, nós conversamos aqui com o André Saconato, economista, sócio da Integrar e consultor da FEComércio. André, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço, Denise. Boa tarde aos ouvintes e aos espectadores.